Olá, amigos. Nós vamos ver hoje a influência da psicanálise na psicopedagogia, na educação em geral, né? Então, deixa eu abrir os slides aqui para nós podermos dar andamento. Tudo começa com Freud, é óbvio, né? O grande Freud, o grande gênio da psicanálise. Era um neurologista e que tinha como objetivo tentar buscar as causas da infelicidade humana. É a infelicidade que está representada pelas neuroses. E ele tentava fazer isso com a neurologia e não conseguia. Até que ele então começou a desenvolver exatamente aquilo que ele mesmo chamou depois de psicanálise, buscando essas causas no intrincado mecanismo daquilo que ele chamou de aparelho psíquico. É esse iceberg aí. Ele desenvolveu duas formas de aparelho psíquico. A primeira foi o consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, é uma coisa bastante interessante de se estudar todo o desenvolvimento de Freud. Mas chegou um determinado ponto que ele viu que essa forma de aparelho psíquico, com essas três etapas, não representava, não respondia a diversas perguntas que ele via quando ele estava tratando seus pacientes. Então, ele desenvolveu esse iceberg aí. Esse iceberg que tem ego, id e superego, que nós vamos ver, então, como ele distribuiu essas três coisas aí. Então, vamos ver. A primeira coisa que a gente vê no ego nesse iceberg é o ego. O que é o ego? O ego é a nossa personalidade, a nossa realidade, ou pode ser também realmente aquilo que nós realmente somos, ou aquilo que nós pensamos que somos, ou achamos que somos, ou até aquilo que a gente mostra para os outros. Sabemos que não somos, mas demonstramos aquilo. Esse seria o nosso ego, tá? Ele faz uma mediação entre o id e o superego. O id, quem é o id? Esse em vermelho aí. É onde estão os nossos desejos inconscientes, as nossas necessidades primitivas, as nossas paixões. E quem é o superego? O superego é onde estão os nossos valores. Ele é uma espécie de juiz dos. Deixa eu voltar aqui. É o juiz dos aspectos morais. Ele traz as nossas lições sociais. Então, o superego, como vocês podem ver, já que ele é lição social e juiz de aspectos morais, ele é construído ao longo da nossa educação. Então, isso a gente já começa a ver essa ligação entre a psicanálise e a educação e a psicopedagogia. As lições sociais, quando elas não existem, ou a imposição dos limites, quando não ocorrem, não se forma um correto superego. E a gente vê isso em, por exemplo, meninos de rua. Não é meninos na rua, é meninos de rua, que não tiveram essa educação. Essa educação é dada como? Pela polícia, por exemplo. Então, o superego dele é um superego quase que inexistente. E é justamente o superego quem faz as restrições dos nossos comportamentos. Então, o superego é isso, são os nossos valores, é aquele que restringe aquilo que nós vamos fazer de acordo com a moral social, coisas assim. Bom, vejamos agora as técnicas que ele usou para poder descobrir como alcançar essa infelicidade, as origens das neuroses, da infelicidade humana, etc. Ele inicialmente tentou, quer dizer, na neurologia, ele havia tentado já diversas vezes com medicamentos neurológicos, até a cocaína foi usada, tem passagem de Freud utilizando a cocaína que foi muito polêmico, inclusive, né? Depois que ele abandonou a parte neurológica e foi para a parte psicológica, onde criou a psicanálise, ele começou tentando a hipnose, aprendeu a hipnose em Paris e, de repente, ele abandonou a hipnose porque achou que não valia a pena manter a hipnose, já que muitos pacientes não se prestavam a ser hipnotizados. Então, ficava muito difícil você levar adiante uma terapia dessa, uma técnica dessa, se não pode ser usada para todo mundo. A hipnose também tem um outro aspecto, é você quem descobre o que o paciente está
chegando, a conclusão que ele está chegando. E não é o paciente que chega àquela conclusão sozinho. E nós vamos ver aqui na psicanálise, quem estudar psicanálise, o importante é que o próprio paciente chegue à conclusão da origem das suas neuroses. Tá? Abandonada a hipnose, ele foi buscar a catarse. Era um processo que era muito utilizado por diversos psicólogos na época. O que significava a catarse? Você conversar com o paciente, insistir para ele falar muito, muito, muito sobre determinado aquele assunto que estava incomodando ele, até que esgotasse tanto que ele ficasse, talvez, se libertasse daquele aprisionamento àquele assunto, né? Só que teve uma determinada paciente de Freud que, quando ele estava fazendo a catarse, a paciente virou para ele e disse: chega, para, deixa eu falar o que eu vier à minha cabeça, não fica insistindo numa coisa só. Freud parou, pensou, disse: pode ser que seja uma boa. E deixou ela falar, só falar o que ela quisesse, o que viesse à cabeça. Pois bem, de repente ele percebeu que essa era a solução. Foi a tal associação livre, que é usada até hoje por todo psicanalista. Então, essa é a forma mais espetacular que tem do paciente ir aos pouquinhos chegando aos intrincados mecanismos do seu aparelho psíquico. Fantástico. A associação livre foi uma grande descoberta. Obviamente, tem um complemento muito bom aí, que é a interpretação dos sonhos. Freud percebeu que os sonhos trazem mensagens do nosso inconsciente. Então, a partir dessas mensagens do nosso inconsciente, basta que nós tentemos interpretá-las. A interpretação é complicada, porque o nosso ego, ele pega aquela mensagem que é o id quer passar, e ele não deixa aquela mensagem vir clara, senão vai prejudicar a gente. Porque aquela mensagem que vem de uma origem de uma neurose, ela foi colocada no inconsciente de propósito para que nós não sofrêssemos. Só que agora está havendo uma necessidade de extravasar aquilo que se tornou uma verdadeira energia que está causando sofrimentos, tristezas, ansiedades, angústias, etc. Então, no sonho vem esse aviso, dizendo que você está triste, você está ansioso, você está com angústia, porque você tem um problema a resolver. Só que não é deixado esse problema vir com clareza. Então, ele é modificado. Isso é interessantíssimo quando a gente estuda a interpretação dos sonhos, né? Tem até um curso que a gente dá que é exatamente esse, a interpretação dos sonhos. Então, a gente vê como é que é montado o sonho, como é a estrutura do sonho realizada, como é que ela disfarça determinadas coisas. É fantástico. Agora, para a gente conseguir interpretar o sonho de alguém, há uma necessidade de conhecer muito bem toda a simbologia mental dessa pessoa. Porque cada um de nós tem simbologias mentais diferentes. Então, esses símbolos vão sendo descobertos aos poucos quando nós estamos com esse paciente no processo de associação livre. Às vezes, a gente leva de 6 meses a 1 ano para entender a simbologia que vai entrar no sonho daquele paciente. Então, é um processo demorado. Como toda a psicanálise, é um processo demorado por si só, né? Outros conceitos interessantes da psicanálise são libido, pulsão, recalque, narcisismo, projeção, catequização e tudo mais. Vamos ver a libido. O que é a libido? Bom, segundo Freud, toda a força que é utilizada para o desenvolvimento da criança, ela vem da libido. Essa ideia de Freud diferencia muito da ideia de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche acha que toda a força para o desenvolvimento da criança vem do poder. Tá? Então, cada pessoa tem cada psicólogo, cada educador, cada psicanalista tem a sua ideia em relação à força que faz o desenvolvimento da criança. Tá? E nós estamos estudando Freud. Freud, então, é a libido. Ele, na libido, ele desenvolveu, inclusive, um estudo sobre a sexualização da criança. Então, segundo ele, desde que a criança nasce, ela está já sexualizada. E essa sexualidade da criança, ela transparece, ela surge em determinados momentos
devido a necessidades. Então, que necessidades são essas? Na primeira fase, por exemplo, que é a fase oral da criança, o que Freud diz é que a criança precisa satisfazer a sua libido, ou seja, ela quer ter prazer. E ela vai buscar o prazer pela boca. Então, ele coloca essa necessidade da criança de mamar no peito como uma necessidade de ter prazer pela boca. Então, tem todo um estudo relacionado a essa fase oral bastante interessante. Dentro desse estudo, está a necessidade realmente, a necessidade real da criança é essa satisfação. Se ela não se satisfizer, por exemplo, mamando no peito, aí, nesse caso, nós até recomendamos que a criança seja dada à criança uma chupeta, mordedor, etc. Coisa que é tremendamente condenado pelo pessoal de fonoaudiologia, né? Mas, seguindo as ideias de Freud, se nós não satisfizermos a criança nessa fase, nós estaremos criando uma neurose futura nessa criança. Então, nós precisamos ter essa satisfação. Essa fase vai até 1 ano e meio, mais ou menos, por aí. De 1 ano e meio a 3 anos, a libido já troca, a libido já é anal, então a fase já passa de oral para anal. Quando a fase passa para anal, significa que a criança não tem mais necessidade de se satisfazer pela boca. Isso significa que uma chupeta, por exemplo, que tenha sido dada para ela, não tem mais necessidade dela usar. Então, a gente tem que tirar essa chupeta. Por quê? Porque se a gente mantiver essa criança com essa chupeta, ela vai, então, viciar na chupeta e vai criar uma neurose de insegurança futura. Nessa fase, a criança precisa de muita... se lambuzar bastante, que é a fase anal. É a fase em que a criança sente prazer em defecar. É a hora que ela está desenvolvendo todo o processo do trato digestivo. Né? Então, por isso que ela precisa ter esse prazer de defecar. E é um perigo quando as pessoas não entendem dessa fase, que é a fase anal da criança, e, de repente, a criança, como ela não se lambuza, ela vai querer mexer em alguma coisa que a lambuze, e ela pode fazer isso com as fezes. E isso é muito comum, que mãe, pai, avô, tios, etc., acabem dando um tapa na mão da criança, uma coisa qualquer. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai ficar neurotizada e vai bloquear o sistema digestório. Daí em diante tem as outras fases todas. A libido sai da fase oral, vai para a fase anal, aí a criança vai para a fase fálica. A fase fálica é a sexualização mais estranha que Freud desenvolveu e que foi uma das razões pelas quais Jung se separou de Freud, não concordou com nada que ele falava, tudo. Porque ele coloca praticamente o seguinte: nessa fase, a criança quer ter uma relação sexual com a sua mãe e ela vai para a cama da mãe para poder ter essa relação. E aí Freud faz todo um romance em cima dessa fase, que, na realidade, Jung e outros psicanalistas interpretaram de uma maneira diferente. A criança apenas não quer perder o amor da mãe. Mas ele foi rígido, como Freud sempre foi muito rígido nas suas ideias. Depois tem a fase seguinte, que é a fase latente. A fase latente é uma fase em que a criança está praticamente neutra em termos de sexualidade. Então, e depois é que vem as fases adolescente, pré-adolescente, adolescente, tudo quando volta à sexualidade da criança. Então, a libido acompanha a criança, segundo Freud, em todas essas fases. E isso aí serve para a gente em quê? Para a gente ver que nós, na psicopedagogia, temos que ensinar as mães essas fases do desenvolvimento da criança para que não haja a formação das neuroses. Porque a formação da neurose, obviamente, vai trazer infelicidade, angústias, sentimentos depressivos na criança. Então, Freud, nesse ponto aí, tem uma influência direta na psicopedagogia. O outro conceito interessante da psicanálise de Freud é a pulsão. A pulsão é o quê? A pulsão é um impulso energético que provém do id, ou seja, do nosso inconsciente, que ativa algum comportamento na gente. Então, são impulsos energéticos
que são vontades, desejos, ideias que surgem do inconsciente nosso para nós. Então, de repente, nós sentimos essa vontade, sentimos esse desejo. Tá? Tudo isso vem do id, esse impulso energético. Essa pulsão é que é controlada pelo ego com a ajuda do superego. Tá? Controlada pelo ego, pela nossa vontade. E o superego, já que ele foi construído pela vontade social, digamos assim. Tá? Então, a pulsão é isso, ela vem para nos impulsionar para a vida. Então, para fazer alguma coisa que o nosso id sente necessidade daquilo. E vem em seguida o que é o recalque. O que é o recalque? Recalque é a origem de todas as neuroses. Como é isso? Digamos que nós estamos no nosso dia a dia e nós sofremos um trauma muito forte. Quando nós sofremos um trauma muito forte, o nosso ego, para que nós não soframos muito com aquele trauma que veio, ele pega a origem do trauma, o fato do trauma, o assunto do trauma, e ele esconde da gente. É o tal do recalque. Ele recalca, ele esconde, é um mecanismo de defesa que ele esconde a origem, a motivação daquele trauma no nosso inconsciente. Então, com isso, o que acontece? Nós acabamos esquecendo qual é a origem daquele trauma que nós tivemos. E isso vai ficar escondido. Por isso que na psicanálise você só consegue se libertar das neuroses depois que você alcança onde está onde o mecanismo de defesa escondeu isso que foi recalcado. Tá? Agora, olha como ele age, como é que o mecanismo de defesa age. Ele não quer que a gente sofra, então ele pega aquilo e esconde da gente. Mas quando ele esconde da gente, é como se fosse uma energia que está contida lá dentro da gente. Outras coisas que vão acontecer no nosso dia a dia, que vão nos preocupando, estressando, etc., vão trazendo energias que vão se somando a essa energia que está recalcada lá. Então, isso significa essa energia que quer ela quer se libertar, né? Ela está aumentando de força, está aumentando o seu quanto de energia, vai aumentando cada dia que passa. E ela não extravasa, ela não encontra meios de extravasar. Então, o que ela faz para extravasar? Ela extravasa de formas neuróticas. Então, cria medos, angústias, ansiedades, uma série de coisas que acabam trazendo infelicidade. Então, o ego, para nos ajudar, para nós não sofrermos, acaba nos atrapalhando porque cria infelicidade. Então, essa é uma coisa bastante polêmica do trabalho do nosso sistema psíquico, né? Nosso aparelho psíquico. Outro conceito interessante que Freud desenvolveu na psicanálise foi o conceito do narcisismo. Ele coloca o narcisismo como uma fase intermediária entre o autoerotismo e o amor por alguma coisa. Tá? Ele diz que isso é necessário, essa fase intermediária é necessária entre o amor objetal e o autoerotismo. Mas outros psicanalistas, como, por exemplo, Paul Nerck, que eu coloquei aí, já vê diferente. Ele já entende como o narcisismo é um amor por si mesmo, é um estado de amor por si mesmo. Só que ele diz que esse amor por si mesmo, ele não é uma coisa normal. Ele coloca isso como uma perversão. Então, já enquadra o narcisismo na área da psiquiatria. Tá? Isso é interessante. Outro conceito interessante da psicanálise é o conceito de projeção. Projeção é o quê? A pessoa tem um problema, um defeito, que ele não quer aceitar nele mesmo. Às vezes ele nem sabe que tem esse defeito, mas o inconsciente dele sabe que ele tem esse defeito, mas ele não aceita aquilo de jeito nenhum. O que ele vai fazer? Existe um mecanismo de defesa que faz ele jogar, projetar aquele defeito no outro. Então isso acontece muito com o homossexual homofóbico. Por que eu falei homossexual homofóbico? Eu deveria ter falado apenas homofóbico. O que é um homofóbico? É exatamente aquela pessoa que ela tem verdadeiro pavor do homossexual. Por quê?
ele, na realidade, é um homossexual. Todo homofóbico, normalmente, é um homossexual. Todo psicólogo, todo psicanalista sabe disso. Só que ele, às vezes, nem sabe que ele é, porque ele rejeita totalmente aquela homossexualidade que ele tem. Então, ele vai jogar aquilo no outro e vai fazer coisa pior. Ele não só projeta no outro a homossexualidade que está nele, como ele, muitas vezes, parte para a agressão. Por quê? Ele quer matar a homossexualidade que tem dentro dele, mas se ele matar a homossexualidade dele, ele vai matar ele mesmo. Então, ele prefere matar a homossexualidade no outro, pensando como se estivesse matando a homossexualidade nele. Isso é um exemplo claro da projeção ligado à homofobia. Tá? Então, quando eu falo isso, um monte de gente fica dizendo, não, eu sou homofóbico, mas não sou homossexual. Nós estamos falando de ciência psicanalítica. Tá? O resto não nos interessa. Vamos agora à catequização. O que é a catequização? Então, veja o seguinte, quando aquele quantum de energia libidinal que foi acumulada, lembram do recalque? Você está acumulando energia libidinal, acumulando. Ela pode, de repente, ficar enraizada a alguma outra parte da nossa psique. Em vez dela extravasar, porque ela foi recalcada, não consegue extravasar. Então, ela se junta a outra área da psique e ela começa a se extravasar de acordo com essa outra área da sua psique, e com isso, ela não extravasa para o objeto original. Então, ela vai para outra área. Então, ela até extravasa, mas ela extravasa de maneira diferente da necessidade original, que foi o que fez aquela energia ficar acumulada ali. Então, a catequização é quando aquela energia que está acumulada se transfere para um outro objeto da psique, uma outra parte da nossa psique. Então, esses são os principais conceitos da psicanálise freudiana, e como nós vimos, tem muito a ajudar no entendimento da psicopedagogia. Tem muito a ajudar na psicopedagogia, no entendimento da educação em geral. Okay? No próximo vídeo, nós vamos ver mais psicanálise, mas vamos iniciar com Lacan, que é um discípulo de Freud. Okay?